Olá, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para amados e amadas em Cristo Jesus, Senhor nosso. Quero mandar também uma paz do Senhor Jesus Cristo para todos abençoados, com todas as sortes de bênção, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido. É uma alegria, um privilégio de estar mais uma vez falando com os irmãos e glorificando o nome do Eterno, Deus Todo-Poderoso. Quero mandar uma paz do Senhor para todos os amigos, todos os irmãos que estão à distância, lá no Rio de Janeiro, Niterói, em todos os lugares, agradecendo a Deus por tudo e por tudo. Então quero começar nesta manhã. Antes de começar, quero pedir para você sempre, como sempre de costume eu falo, você esteja com a caneta na mão e também com o papel para anotar a referência que eu vou falar aqui, que isso é muito importante para o nosso bom-estar e o nosso bom conhecimento. Louvado seja Deus. E assim, o texto que nós vamos ler hoje vai ser em Romanos, no capítulo 5. Vamos ler Romanos, capítulo 5. Vamos ler em nome de Jesus. Para nós começarmos a ter assim como nós temos uma noite feliz e abençoada, nós temos um dia também melhor ainda. Se ontem foi melhor, hoje ainda é mais melhor, porque nós vivemos pelo fogo da vida e só Ele que tem que nos dar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E hoje eu vou ler um texto com os irmãos, um texto daqui na Sagrada Escritura, para que nós possamos meditar um pouquinho nela e buscar a Deus constantemente. Que Deus abençoe a todos, uma grandiosa maravilha. Então eu começo pedindo aos irmãos que quando estiver assistindo esse vídeo, que o irmão, para que possamos aprimorar mais ainda, o irmão deixa o seu like, apertezinho lá o like, que tem uma mãozinha assim, o irmão aperta ela ali. Em seguida o irmão, os queridos amados, vai se inscrever no canal para receber a notificação. Tem um nomezinho lá escrito, inscrever-se. Aí se inscreve, em seguida vai aparecer o sininho e ative o sininho de notificação. Aperta o sininho duas vezes. E em seguida compartilhe esse vídeo com seus irmãos da igreja, ou outros que não é da igreja, mas que todos nós consideramos irmão, para que nós possamos, e assim você também está me ajudando a evangelizar a palavra do Senhor. Então eu conto com sua ajuda, e se você conta com a minha, eu conto com a ajuda, e assim nós em conjunto, fazendo a obra do Senhor, orando e intercessando um pelos outros. Temos que interceder um pelos outros, que é isso que nós temos que fazer. Sim, e em tudo nós temos que dar graça a Ele enquanto nós permanecermos nesse mundo, porque depois que vir o nosso chamado desse mundo, só Deus nos saberá. Então nós temos que procurar fazer o do melhor para quando isso acontecer, nós já estamos prontos para a glória do Senhor, para Ele nos receber com todas as sortes de bênção. Então, queridos amados, acompanhe comigo a leitura em Romanos, no capítulo 5, verso 11. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 5, verso 11. E os irmãos também podem deixar seus comentários, fazer sua pergunta. E depois nós vamos lá nos comentários, a gente vê as perguntas dos irmãos. E depois, aí nos próximos vídeos, nós damos a resposta para os irmãos, tá certo? Estamos combinados. Louvado seja Deus. E assim nós vamos fazer a nossa leitura, que é Romanos, capítulo 6. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 6, louvado seja Deus. Verso 11. Romanos capítulo 6, verso 11, que diz assim: Irmão, não pensa isto, mas também não pensa isso. Irmão,
não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Louvado seja Deus. Glorificado Deus. Isso foi no versículo, a gente lembra no versículo 5, no capítulo 5, verso 11 e 12. Verso 11 e 12. Louvado seja Deus. Então aqui, amado, ele fala que não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus. Mas vamos fazer uma reflexão primeiro com o Papai do Céu. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, estou na Tua presença, pedindo a Ti, meu Deus, que o Senhor nos dá um despertamento, me dá, Senhor, umas palavras pelo qual eu posso falar, e Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito na minha vida e a vida de todos os meus irmãos queridos. Abençoa todos os nossos familiares, toda a nossa caminhada, a nossa ida, a nossa volta. Nos permita, Senhor, que a gente permanecemos na congregação do justo, que é na Tua casa, para que nós possamos se alimentar cada vez mais da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdadeira comida, o verdadeiro alimento. Abençoa nossos familiares, nossos irmãos que estão à distância, que estão presentes, os vizinhos. Tudo isso, Senhor, o Senhor nos abençoe o nosso pão de cada dia, pela água que nós bebemos, pelo ar que nós respiramos, Senhor. Então, em tudo nós temos que dar graça. Senhor, dá sabedoria para que possamos interpretar a Tua palavra, mas não venhamos, Senhor, ser regozijados de nós mesmos, mas simplesmente sobre a Tua glória e a Tua grandeza. Pai, eu te entrego a minha vida em Tuas mãos e a vida de todos meus entes queridos, meus irmãos em Cristo Jesus. Abençoa, meu Deus, os dirigentes da igreja, da congregação. E que constantemente, Senhor, que estamos sempre juntos, reunidos e dando glória ao Teu nome. Pai amado, eu confio em Ti, Senhor, deposita a minha fé, que só em Ti nós podemos encontrar refúgio e fortaleza para a nossa vida e para tudo. Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos usa nesse momento, Senhor. O Senhor nos usa, Senhor, porque eu vou usar a Tua palavra. Amém. Queridos amados, então nós vamos falar sobre esse texto aqui, porque é muito bom, muito importante a gente ter o conhecimento das Escrituras. Porque as Escrituras, amado, ela nos dá um ensinamento, ela faz a pergunta e nela mesmo a gente encontra a resposta. Mas, pastor José, como é que você pode dizer isso assim? Eu digo isso porque está escrito na Escritura. Ela faz a pergunta, cada um texto que a gente lê, em algumas palavras, quando chega no final, quando a gente lê uma palavrazinha, que quando é uma pergunta, tem uma interrogação. Então ali ela está fazendo uma pergunta. Em seguida começa falando, aí dá uma resposta, porque quando termina de você ler, aí tem um ponto. Então tem a pergunta e tem a resposta. Então ela lhe dá a resposta. Quando está lendo as Escrituras e tem uma interrogação, é uma pergunta. E quando você está ali que tem um ponto, é continuação da palavra, do explicamento, lhe dando o ensinamento. E aqui a gente vê que nós tivemos um grande apóstolo, que ele não teve o privilégio de ser escolhido como apóstolo no ministério do Senhor Jesus Cristo, enquanto o Senhor estava no mundo, dando seu ensinamento. Mas ele se tornou-se apóstolo depois da partida de Jesus Cristo, através do seu ensinamento. Através, quando ele teve aquele encontro maravilhoso com o Senhor, que foi um encontro tão grande, porque o homem, o ser humano, quando se trata homem, se trata de homens e mulheres e crianças e tudo, né? Porque antigamente não existia homem, mulher e criança. Quando fala homem, se referia aos homens e as mulheres e as crianças. Então, essas palavras se tornavam homem, mulher e criança, as três em uma só. Resumia em uma só palavra. Então aqui,
os apóstolos, os escolhidos, os 12, saiu procurou a perdição, mas os outros prosseguiram a sua jornada porque recebeu a instrução do seu mestre. E através da instrução do seu mestre que ele recebeu, ele deu continuidade. E essa continuidade que ele deu, até hoje, foi deixado para mim e para você, que nós possamos dar continuidade nesta obra maravilhosa. E nós não podemos deixar de ser impedidos de continuar fazendo essa obra, assim como Neemias, que ele estava fazendo a obra, e apareceu os adversários para impedirem. Mas ele respondeu: não me impeça, porque estou fazendo uma grande obra. E isso você tem que fazer da mesma forma. Não me impeça, porque eu estou fazendo uma grande obra, que é... Qual é a obra que você está fazendo? Evangelismo. É a obra do evangelizando, pregando a palavra do Senhor, que é o que mais ele nos instruiu, que nós viéssemos pegar a palavra dele. Então, queridos amados, eu quero lhe chamar uma atenção nesse caso, porque aqui nós vemos que nesse capítulo 5 de Romanos, no verso 1 já começa falando sobre uma convenção. Uma convenção. Por que uma convenção? Que diz o primeiro versículo do capítulo 5 de Romanos, ele diz o seguinte: a justificação pela fé e paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, com paz com Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta está a graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Louvado seja Jesus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelo ímpio. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas é difícil quando ele está falando sobre aqui, porque nós temos aqui algo muito interessante, que é através da convenção. Convenção é um ato que a gente vem se converter, ou seja, receber a palavra, ter a certeza de estar convicto que só através da morte do Senhor Jesus Cristo foi que nos trouxe o poder que foi dado ao Senhor Jesus Cristo após a morte pelo Pai, como está lá em Mateus 28, do verso 27 a 28, quando foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Este poder eu passo para todos vocês, que em meu nome vocês sairão, batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Agora aí, quem crê e for batizado, um monte de gente já está salvo. Não, mas peraí. Quem crê e for batizado, aí será. Aí quando falar será, aí ele já botou. Ele já botou uma interrogação. Será, mas será. Ele não deu a certeza de ser salvo. Porque de que adianta? Eu ouvir a palavra, aí me converter, reaceitá-la naquele momento, pedir para ser batizado e não pôr nada em prática, não fazer a obra, não evangelizar, não ensinar meu próximo, ser inimigo do meu próximo, ser contra o meu próximo, ser falador do meu próximo, caluniar o meu próximo, mentir, fazer coisa errada. Não. Então isso ele botou uma interrogação. Será?
salvo. Será. Então, essa palavra será salvo. É simplesmente que nós temos que ter um cuidado para que nós não venhamos cair em várias ciladas. Porque a partir daquele momento que há uma conversão sobre nós não fique pensando que nós vamos ter uma vida feliz, uma vida abençoada, vai sair chuva, cai chuvas de bênçãos assim, cai chuva todos os dias, horas e minutos, nós receberemos bênção. Mas sabendo que a maioria pensa em bênção de bem material, mas eu penso em bem espiritual. Para mim, é o melhor bem espiritual do que bem material. Qual é o proveito que eu vou ter com bem material? Eu tenho muitos bem material, mas perco a minha salvação. Então, eu prefiro ter bem espiritual para obter a minha salvação. Para mim, após a morte, eu viverei. E de que muitos bem material e ser morto duas vezes. Morto em material e morto espiritual. Então, é melhor ser morto material, mas vivo espiritual. Então, morreremos, mas morrerá a matéria, mas o espírito vivifica, porque depositou a sua fé através do alvo, que é Cristo Jesus. Mas como que isso aconteceu? Muito fácil de entender. Está escrito nos evangelhos e em toda a Escritura que Cristo morreu para a remissão de nossos pecados, para que nós venhamos, que todo aquele que venha crer no Filho de Deus, através do Espírito Santo, mas só através de Jesus Cristo, é que nós podemos ser salvos e alcançar a terra prometida. Primeiramente, nós temos que passar pelo Filho, pelo Espírito Santo, para podermos alcançar a gloriosa mansão celestial, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, veja, amado, que nesse texto aqui se fala de uma convenção, porque, primeiro, é necessário e indispensável que tem que haver uma convenção. Porque se você for lá em Mateus, no capítulo 18, verso 3, e também lá em Atos, no capítulo 3, verso 19 a 20, a gente vê que primeiro tem que haver uma convenção. E esta convenção é muito importante para mim e para você, para que nós venhamos se converter. Louvado seja Deus. Muitos textos falam sobre conversão, como devo receber a Cristo, o que precisa ser salvo. Veja o exemplo quando prenderam Paulo e seu companheiro, e quando houve aquele acontecimento de ele estava orando pelas madrugadas, então glorificando na situação que ele estava, e quando houve aquele terremoto, que os soldados que estavam dormindo, quando viu aquele alvoroço todo, pularam dentro do cárcere imediatamente, pedindo que acendesse as lâmpadas, os candeeiros, para ver se os presos estavam lá, porque eles estavam preocupados de eles terem fugido e eles têm que pagar um preço com sua própria vida perante o rei, porque foi uma ordem. E nesse caso, o que aconteceu? Houve uma convenção, porque Paulo se preocupou. E quando aconteceu isso, que as portas se abriram e as algemas dos presos se soltaram automaticamente pelo Espírito Santo, então o carcereiro ali se preocupara, eles queriam até tirar sua própria vida, antes que os maioral enviassem outros para tirar a vida dele, porque não guardaram eles com segurança. Mas Paulo permaneça todos no seu lugar, não saia ninguém. Quando eles descessem, aí ele puxou da espada, queria se matar, porque o carcereiro se preocupou que todos tinham fugido. Imediatamente Paulo gritou: não se faça isso, que todos nós estamos aqui. Imediatamente veio o Espírito Santo usando a mente de Paulo, colocando na mente de Paulo, para que Paulo falasse essas palavras para poupar uma vida, que ele mesmo ia tirar a sua própria vida. Não lhe faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Então ele, chegando à porta,
E quando ele saiu do cárcere e chegou até a porta, e conversando ali com aquele soldado que estava nos guardando, falou para ele: Senhor, o que eu faço para ser salvo? O que ele crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E imediatamente aquele soldado pegou ele, levaram ele. Nessa situação, Paulo já tinha sido chicoteado. Quando a Bíblia diz que ele levou para casa e cuidou dos seus vergonhas, quando se fala suas vergonhas, foi devido à chicoteada que deram nele, porque naquela época, quando ele batia, quando ele ia batendo em outra pessoa, além de ser um chicote de bater em animal, na ponta ainda tinha um pedacinho de osso ali firmado, que aquela pontinha de quando ele chicoteava, aquela pontinha cortava, era uma pontinha de osso aguda, ela cortava. Então levou ele para casa, cuidou dele, e ali ele ficou uns dias, orou pela casa do carcereiro, e todos ali naquela casa se reconciliaram, e foi só alegria, e foi só bênção. Então é isso que nós temos que continuar da mesma forma, fazendo a mesma coisa, levando o evangelho da graça de Cristo para todos, amados. Então veja que houve uma grande alegria naquela casa, porque todos se converteram, ele levou a Paulo, cuidou dele, cuidou dos seus ferimentos, dele e do seu companheiro. Então foi maior alegria, porque todos foram salvos naquela casa. Mas através simplesmente de uma pequena palavra. Você vê que uma pequena palavra que vem da parte do Senhor Jesus Cristo salva o mundo inteiro, pode salvar o mundo inteiro, ou seja, a humanidade toda. Com uma só palavra, e a humanidade que existe aqui na face da terra, se converter, haver uma conversão, será salvo com simplesmente uma pequena palavra. Não é muito por falar, não. Porque tem muitos aí que tem muito que falatório, disso, e não traz a paz para ninguém. Pelo contrário, começa a trazer aqueles falatórios, enganando o povo, enganando os seres humanos, até mesmo os irmãos que estão lá congregando com ele, sendo enganados por palavra, porque a Bíblia faz a pergunta e ela mesma dá a resposta. Ela faz uma pergunta e fica naquele mesmice, só tirando proveito dos inocentes, sem conhecimento da Escritura. Isto tanto me entristece a nós mesmos que temos conhecimento, como me entristece muitas vezes mais a Cristo, o Espírito Santo de Deus, não agrada. E qual é o resultado que uma pessoa dessa, que dá um ensinamento ao contrário, fazendo promessa, isso, aquilo, outro, que vai acontecer isso com você, se você não fizer isso, fizer aquilo, se você não fizer isso. Isto é uma pura mentira, isso é um mentiroso, é um lobo disfarçado de ovelha no meio dos irmãos, daquele que confia no Senhor Jesus Cristo. Mas só que ele com falta de conhecimento, ouve aquelas palavras e finalmente não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque está sendo enganado pelo lobo. E o lobo, um lobo, ele é muito arisco. Ele é muito arisco mesmo. E esse lobo, e quando essa palavra lobo tem algum significado. E que em outro texto também, assim, se Deus permitir, eu vou trazer esse texto falando sobre o lobo. O significado do lobo. Tem vários significados. Tem o lobo, que ele devora, e também nós temos que também ser a prudência de um lobo. A prudência. Porque nós temos que ter uma visão dada pelo Espírito Santo de Deus, que a quilômetro de distância, eu estou aqui em Pernambuco, eu tenho meus irmãos que estão lá no Rio de Janeiro, tem meus parentescos, meus sobrinhos que estão lá também, mas eu estou aqui intercedendo, orando por eles, pelo bem-estar da vida deles, pelo bem-estar tanto financeiro, que nós precisamos ter uma vida financeira, não para se engrandecer, mas para a nossa sobrevivência. Então eu fico intercedendo. Se eu estou intercedendo, isso é em oração, pedindo a Deus, derramando minha lágrima, fazendo minha súplica por ele. Assim como eu estou fazendo por eles, pelos meus queridos amados,
Deus está vendo a minha necessidade. Então, isso é a instrução pelo que o apóstolo aqui ele está falando. Então, se ele está falando que tem que haver uma conversão, mas essa conversão depende de você. Nós temos que ter um querer, temos que ter uma posição positiva, temos que ter esse querer. Porque se nós não tiver este querer, aonde que nós vamos chegar sobre isso? Porque, primeiro, é uma necessidade indispensável da conversão, está em Mateus, capítulo 18, verso 3. É um ato radical, veja bem, é um ato radical, porque está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9, louvado seja Deus. E também está lá em Atos 26, 18. A conversão tem uma motivação gloriosa, como está lá em Filipenses, capítulo 3, verso 8 a 11. A conversão, ela tem muitas barreiras também. Há muitas barreiras para a conversão, como está lá em Atos 28, 27 e 13, 8. 13, o verso 8. Por quê? A partir daquele momento que você tem uma conversão, nós temos também um adversário que ele tenta nos atrapalhar. Como que ele tenta nos atrapalhar? Ele começa a colocar coisas desejosas aos nossos olhos. Ele fazer com que outras pessoas comecem a dialogar com você. E as pessoas, você vai estar trazendo palavras de má fé para você, dando mau ensinamento, mal instrução para você. Então, para isso, nós temos que ter um conhecimento da verdade. Mas nós, como Deus nos prometeu, o Senhor Jesus Cristo, que nós não devemos se preocupar em falar, que imediatamente você vai haver um despertamento da sua mente e aquelas palavras que está trazendo para você para um caminho tortuoso, vai vir na sua mente para que você dê outro despertamento espiritual, para que aí, em vez de você ouviu aquela palavra, você vai dar instrução para que haja uma convenção e aquela pessoa venha entender, mas não devemos ir com autoridade, não, pelo contrário, com mansidão, através de mansidão e se fazendo de desentendido, poderemos conseguir reverter aquelas palavras e haver uma conversão sobre aquela pessoa. Porque assim como nós lemos aqui no texto, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui no dia onde nós lemos de Romanos capítulo 5, verso 5. Louvado seja Deus. E ele prossegue no verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E dificilmente alguém morreria por um justo. Alguém morreria por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que isso é uma coisa muito importante, muito maravilhoso quando a gente começa a ler a palavra e ela nos dá um ensinamento. É difícil, o caminho é espinhoso, sim, eu confirmo. Mas e o melhor? Qual é o melhor? É a colheita. Na hora da colheita que é o melhor. Porque o trabalhador, ele planta e fica esperando um bom tempo para quando aquela semente que ele plantou, ela venha germinar, começa a crescer, até e começa a sair os frutinhos, até chegar o ponto de colher aqueles frutos. Assim somos nós. Há tempo de plantar, tempo de colher, é tempo de conversão. A conversão é todo minuto, nós temos que se converter, tem que haver uma conversão. Ou seja, se convencer, convenção, nós temos que ser convencidos
que só através de Jesus Cristo, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, só através dele que nós alcançamos o nosso objetivo, que é o alvo que não passará da morte, nós não viverá na morte. Porque aí aquele que não tiver a conversão, ele se morrerá 2 vezes, terá a morte espiritual, carnal e a morte espiritual. Mas aquele que acontecer uma transformação, ele terá a morte carnal, mas também terá a vida espiritual. Porque se Cristo morreu, se nós morremos com Cristo, e Cristo ressuscitou, nós morremos para pecado, mas viveremos para Cristo. Morremos na carne, mas viveremos no Espírito com Cristo. E Ele nos receberá, nos guardará. Assim como um criador de ovelha, um pastor que está tomando conta do seu rebanho, quando ele sai para pastorear, ele fica com cuidado com as ovelhinhas dele. E ter aquele cuidado, porque a ovelhinha, ela é inocente. Assim como o Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Isaías 53, foi levado para o matador, como ovelha para o matadouro, pelos seus toqueadores, mas não abriu a sua boca para dizer uma palavra. Mas através disso, ele não abriu a palavra, sabendo que ele estava certo, corretíssimo, mas ele foi caluniado, foi até pago para alguém testemunhar contra ele. E isso também acontece comigo e com você aqui na face da terra, enquanto nós permanecemos. Mesmo por tudo que a gente falar, mesmo pela sua procedência, porque nós somos conhecidos pelo nosso exato, pelo nosso modo de viver, até mesmo pela própria veste. Mas sabendo que as vestes não dá salvação, veste bonita de shopping, não dá salvação. O que dá salvação é uma convenção e um coração e uma mente aberta para um objetivo, para o alvo, que é Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, que faça morada em nossas vidas e habite em todos onde estiver, para nos proteger, para nos dar vida e paz. Louvado seja Deus. Então, essas instruções, a convenção realizada através da fé. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo preparou as condições para ela. Por que ele preparou? Conforme eu relatei lá em Isaías 53, no verso 6. E ele diz mais, e visto pelo que vive ao nosso redor, ele vive ao nosso redor. Aí a gente vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, e Tiago 2, 24. Querido, uma coisa interessante. A gente pode ler esse versículo hoje, nós temos um entendimento. Se nós ler amanhã, tem outro entendimento. Se ler depois de manhã, já vem outro entendimento. Então a Bíblia, ela vivifica. Cada vez ela traz uma transformação de entendimento em cada sentido de palavra. E cada palavra que você traz, você pode até trazer uma mensagem nesse texto aqui hoje. Amanhã você é convidado para trazer a palavra, você vai no mesmo texto, Deus vai mostrar já outro tipo de outras palavras.